E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, a pergunta de R$1 milhão. O melhor banco para eu construir um relacionamento para finalidade de cartão de crédito, para conseguir cartão de crédito. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu vejo que muitas perguntas aqui do meu canal, elas acabam sempre migrando isso. Vinícius, qual banco eu tenho que focar? O que eu tenho que fazer? Então, em cima das leituras que eu tenho sobre algoritmos bancários, quais são os algoritmos em que focar, que eu já estou fazendo vários vídeos aí para vocês, eu decidi fazer esse vídeo. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito nesse vídeo. Então, vem comigo que eu tenho algumas lógicas que eu quero falar para vocês aqui, sempre conteúdo direto ao ponto. Só que eu só vou, antes de começar já a falar, eu preciso de uma ajuda tua, que na verdade é essa ajuda que está gerando todo o engajamento e principalmente conteúdos novos no canal. Qual é o teu banco escolhido, que tu escolheu para construir um relacionamento para cartão de crédito, e o porquê que tu escolheu? Apenas isso. Eu escolhi Santander porque eu considero ele um banco rápido, prático, e foi o que me liberou, ou o único que me liberou, porque eu sou negativado. Eu preciso saber disso, porque é muito bom que eu tô fazendo vídeos sobre bancos específicos e as pessoas comentam, sério, aconteceu isso comigo também. Então isso vai, além de dar uma prova social, que é muito bom pro canal, também traz respaldo sobre outros assuntos que vão ser vídeos depois. Vamos lá então. A lógica do relacionamento. Primeiro, não é amizade, é estratégia. Se tu for entrar num banco só por amor, eu gosto do Santander porque ele é vermelho, o cartão é bonito, não adianta. A gente tem que construir um relacionamento com um banco que tem o nosso perfil e que pode dar crédito, porque cada banco ele vai ter um perfil diferente de analisar, não que seja um padrão bancário. Eu só posso no Santander porque eu me encaixo nesse perfil. Não, é que no Santander, se a gente for com esse perfil, a gente vai ter uma chance maior de conseguir mais rápido o nosso limite do cartão de crédito. Então a gente tem duas grandes estratégias. Primeiro, os bancos que vão valorizar o teu histórico no decorrer do tempo, eles olham para o teu passado financeiro e vão determinando o teu futuro, e tem bancos que valorizam o teu potencial. Cara, tu não era assim, mas agora se a gente começar a comparar o teu score geral, não o normal, e a gente começar a acompanhar a relação da tua renda, a tua potencialidade, cara, tu tava ganhando 1.000 ano passado, agora tu ganha 2.000, agora aumentou para 3.000, tu não tinha um carro, agora tu tem um carro financiado quase quitado, entendeu? O banco ele consegue observar o teu potencial, eles vão olhar sempre pro presente e não para o passado. Então eles vão valorizar todo o teu engajamento e também o teu crescimento de renda. Bom, vamos lá. Qual é o seu banco ideal? Qual é o teu banco ideal? Aposta no potencial. Vamos lá. Para iniciante. Eu sou iniciante, Vinícius, eu vou começar a construir um relacionamento. Qual banco tu achas ideal para isso? Bom, quando a gente está pensando em construir relacionamento, a gente não tem, por exemplo, uma renda comprovada, um histórico comprovado de crédito. Iniciante, eu recomendo sempre, se tu é universitário, uma conta universitária em um banco físico ou ir para um banco digital. E por que o banco digital? Porque o banco ele não dá muita bola para o histórico, alguns digitais. Por exemplo, se tu for para Nubank, Mercado Pago, PicPay, são 3 bancos que eu recomendo para iniciante digital. E aí eu vou te falar o porquê. Tu vai construir relacionamento, tu vai usar crédito, tu vai colocar dinheiro na caixinha. Colocando dinheiro numa caixinha que reverte a cartão de crédito, lá no SCR do Banco Central, já vai mostrar que tens um cartão de crédito. E isso vai te ser beneficiário para o futuro. Então, uma das estratégias para iniciante é sim, ou conta universitária ou conta digital. Começo, não fim. Começo. Começou a trabalhar para buscar o crédito. Depois de uns 6 meses, tu já vai ter um corpinho de score. Aí tu passa para um banco físico. Vamos lá. Para quem busca o primeiro grande cartão. Eu quero ter um cartão de crédito. Qual é o melhor local? Eu vou dizer o que eu acho. Tu tens potencialidade, lembra que eu falei no começo? Tu aumentou tua renda, tu vem numa crescente, Santander. O algoritmo do Santander, eu já falei várias vezes, é o caça-talento do mercado. Ele vai ser mais agressivo para te entregar crédito, por quê? Porque ele quer,
aqui em ti. Então ele vai ser o primeiro banco que vai te laçar e vai puxar para ti. Claro que tu tem que corresponder a essa aposta. No momento que ele te entrega um cartão, tu tem que engajar, trazer o teu salário, portabilidade, ou trazer o teu negócio para dentro do Santander. Usar ativamente, se possível, a conta todos os dias. Se tiver a possibilidade, investe nas reservas. Faz uma conta de débito automático, dá a contrapartida para ele. Porque se ele te der um cartão de crédito e tu não trabalhar com ele no futuro, a tendência é que o teu cartão vá diminuindo. Então, tu tá com uma potencialidade, eu tô agressivo, primeira conta, Santander. Vai na tampa. Ah, Vinícius, mas eu não consigo ir numa agência Santander. Abre digital. Começa. Tem link na descrição do vídeo se tu quiser abrir uma conta digital. Eu já sempre coloco, porque as pessoas às vezes procuram. Tem ali o Santander. Começa pelo Santander. Tá, Vinícius, mas assim, ó. Eu tenho uma renda instável, não tô com essa potencialidade que tu falou. Eu tô seguindo um padrãozinho faz tempo e tal. O que eu tenho que fazer? Aí eu recomendo Itaú, o Banco do Brasil. Porque a aposta desse banco é a estabilidade. O que é estabilidade? É o cara que está recebendo sempre igual, é o cara que não assume grandes riscos, é a pessoa que não tem grandes bancos abertos, grandes contas, não pegou muito dinheiro no mercado. Esse é os que os bancos Itaú e Banco do Brasil vão valorizar. Eles vão valorizar a tua estabilidade e a tua previsibilidade. Cara, eu recebo 5 mil esse mês, no outro, e aí ele sabe muito bem que a tua renda vai ser consistente e que tu não tem grandes bancos. Ele quer o quê? Um relacionamento a longo prazo. É aí que o Itaú e o Banco do Brasil vai entrar. Eles vão recompensar se tu centralizar tudo neles, como conta, investimento e os teus seguros que tu possa ter. Eles gostam desse tipo de produto e é um produto bom. Pô, Vinícius, mas por que tu não fala no Bradesco? Porque o Bradesco ele tá migrando, pessoal. O Bradesco ele está migrando para digital. Escreve o que eu tô falando. Daqui a um tempo tu vai me corresponder com o que eu tô te dizendo. O Bradesco ele tá fechando agências, ele tá com um aplicativo muito mais volúpio. Então assim, ó, ele está migrando digitalmente. Então, o Itaú e o Banco do Brasil ainda são fortes nessa questão do conservadorismo. Bom, eu sou negativado, que é o terceiro. Sou negativado. Cara, tu é negativado, tu já teve um banco e tu fechou a porta. Negativado, esquece bancos físicos, esquece. O que é banco físico? É o banco que tu consegue ir numa agência. Esquece esses bancos. O banco que eu te recomendo é a Nubank. Tu tem que começar com a Nubank. Ah, Vinícius, eu devi para a Nubank, Mercado Pago. Ah, eu devi para eles. É esses dois. Por quê? São bancos que eles te dão uma renovação de fôlego. Eles esperam que tu, como já deveu para todos os bancos, que tu vá cumprir com as obrigações que eles vão te entregar e, principalmente, vais honrar compromissos. Essa estratégia não é só deles, já vem isso há um bom tempo. Eu já trabalhei em um setor de um banco que ele entregou crédito apenas para negativado. Então ele tentou usar como a Renner trabalha com... Já sabe o que é o sistema da Renner? Tu já viu que tu pode dever para todo mundo. E tu tem crédito na Renner, no carnê. Se tu dever para todo mundo, mas não dever para a Renner continua com o teu limite, ela não diminui. Pois é, esse sistema que a Nubank pensa, que como a pessoa ela é negativada e a oferta de crédito no mercado é muito baixa, a Nubank ela trabalha com o quê? Vou entregar pouco crédito e vou ver como ele trabalha. E quanto mais tu for trabalhando, melhor crédito vai ser para ele te entregar. Então a Nubank ela é nessa pegada do cartão de crédito. Mas lembrando que a Nubank ela tem um ciclo de entrega de crédito. É até 1 ano e meio. E o foco dela hoje, principal, é empréstimo. Então, de repente, tu vai caminhar com a Nubank e ela vai ser medíocre na concessão de crédito, principalmente para negativado, mas ela vai te entregar nessa jornada de 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, tu já vai ter um score volúpio, vai para o Mercado Pago, e assim começa a escadinha do crédito e do relacionamento novamente. É esses os bancos. A gente não pode focar em coisa diferente. Pô, Vinícius, mas tem tanto banco para a gente poder trabalhar? Sim, no paralelo, não prioritário. Como assim? Segundo, banco secundário. Pô, Vinícius, tu não falasse da cooperativa de crédito, porque não é um bom banco para começo. Não é um banco que vai te entregar um limite alto. Não é um banco que vai ser legal para ti no começo. E eu tenho que ser sincero, eu gosto muito do Sicredi? Claro que eu gosto. Banrisul, gosto. Mas eu não posso vir aqui só largar bancos à toa e vocês saírem abrir a conta e depois a perspectiva de vocês vai ser diferente do que eu estou entregando. Eu gosto de entregar vídeo que realmente vai te entregar. Nenhum banco, ele é perfeito. Então, eu vou te resumir. Para quem está começando, bancos digitais. Para quem tem renda em ascensão, potencialidade de alto, Santander. E para quem é conservador, Itaú e Banco do Brasil. E quem é negativado, o foco é Mercado Pago
e Nubank. Então, essa é a minha análise para vocês, pessoal. Mas eu quero entender qual é a tua análise. Vinícius, tu falou balela? Não, Vinícius, realmente tu posicionou pontos que eu acho bem relevantes. Me comenta aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o teu link. Até o próximo vídeo, valeu!